bíblica. Hoje nós estamos começando o livro de Levítico. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Levítico é uma obra técnica sobre ritual e sacrifício. Então ele vem trazer para nós todo o passo a passo, pedaço a pedaço, cerimonial por cerimonial, ritual por ritual, tudo que está sendo relativo ao sacrifício que era feito na antiga aliança, todos os rituais e os cerimoniais que eram feitos na antiga aliança, na aliança que foi feita no Sinai. Ele trata de uma compreensão, ele vai trazer para nós o caráter e a vontade de Deus a respeito de um tema muito importante, que é a santidade. Então ele vai falar o caráter de Deus. Deus é santo e por ele ser santo, ele exige que as pessoas que estejam com ele sejam santas e tudo que está relacionado ao ritual, ao sacrifício, à forma de adoração, seja também santa. E a vontade dele é dita para nós de acordo com fazeres, de acordo com atos, rituais e atitudes. Ser santo significa ter um relacionamento com Deus. E Deus coloca a santidade na mesma altura que obediência e fé. Portanto, ser santo deve ser aquele que obedece à forma correta de se fazer os rituais e os sacrifícios de adoração e de purificação. Porque o que se queria era purificar o povo para uma perfeita adoração. E para isso tinha que ter obediência, tinha que ter fé. Ao mesmo tempo, depois de todos esses rituais serem apresentados, depois da forma com que as pessoas pudessem se purificar para estar na presença de Deus, ele passava a trazer algumas atitudes, alguns comportamentos que evidenciassem as qualidades morais e espirituais de santidade. A santidade era vista também a partir destas qualidades morais e dessas qualidades espirituais. Ele vai preparar tudo para que nós pudéssemos entender a missão de Jesus aqui na Terra. Então veja, todo o ritual, tudo que nós vamos explicar nesses vários vídeos, nesses vários slides daqui para frente, tenha sempre em mente que eles vão nos conduzir para a morte expiadora de Jesus. Jesus estará substituindo com muito mais vantagem, com muito mais perfeição, com muito mais graça, amor, misericórdia e santidade, tudo aquilo que está explicado aqui. A gente vai, aos poucos nós vamos vendo essas características e o amado vai percebendo que em todo ritual, em todo detalhe, está Jesus. Jesus é o objetivo final. Jesus é aquele que está sendo simbolizado por todos estes rituais. Quem escreveu Levítico? Bom, a maioria dos estudiosos diz que é Moisés. A tradição diz que foi Moisés. Entretanto,
Ele não escreveu sozinho, dizem alguns. Muitos sacerdotes o auxiliaram nesta escrita. Alguns dizem que não foi Moisés quem escreveu, mas que foi Esdras. Esdras, o amado já conhece, nós já estudamos sobre Esdras e já vimos inclusive o livro de Esdras. Alguns dizem que foi Esdras. Outros dizem que não foi Esdras, que foram vários autores, que foram várias pessoas durante a história de Israel. À medida em que a história de Israel se desenrolava, isto foi reunido, isto foi contado e acabou num livro de nome Levítico. Bom, a tradição nos mostra Moisés. A maioria dos autores nos mostra Moisés. Então nós vamos ficar com esta hipótese, a hipótese de que quem trouxe à luz, ou seja, quem escreveu o livro de Levítico foi Moisés. Até porque foi ele que recebeu em primeira mão, direto de Deus, todas as regras que estão escritas aqui. A mensagem do livro, a gente já viu alguma coisinha, mas vamos esmiuçar um pouco mais. A mensagem aqui é o de um manual, é uma receita, é como fazer. Então, ele vai trazer para nós como se deve cuidar do santuário, como se deve cuidar da sala do trono, como se deve cuidar da adoração, como se deve cuidar da santidade. Os regulamentos sobre a vida espiritual estão divididos em duas grandes partes, até o capítulo 15. Vamos colocar aqui o 16, né? Ele traz procedimentos, como fazer os sacrifícios, como remover o pecado, como restaurar a comunhão com Deus. Então aqui nós temos todas as ofertas e todos os sacrifícios e a consagração dos sacerdotes. E no capítulo 16, mais especificamente, ele fala sobre o dia da expiação, o dia do perdão, quando toda a purificação será feita. Nos capítulos 17 até o final, nós vamos ter regras éticas, morais e de santidade. Então o livro está dividido em duas grandes partes, constituídas destes temas ou destas mensagens. O propósito do livro. Por que o livro foi escrito? Por que Levítico foi escrito? E por que nós temos que estudar Levítico? Por quê? Qual é a razão disso? Primeira razão era demonstrar às outras nações a verdadeira natureza da santidade. A nação que foi criada, desenvolvida por Deus, estava saindo do cativeiro egípcio, estava passando pelo deserto e iria entrar na Terra Santa. Era uma nação santa, era uma nação separada. O que significa dizer ser santo, ser separado, estar consagrado a Deus? Isto ele está a demonstrar para as outras nações o que é uma santidade de verdade. Não uma santidade do que eu acho, não uma santidade do que fulano, beltrano acha, mas o que é uma santidade de verdade. Então aqui Deus está dizendo, sede santo porque eu sou santo. Como eu faço isso? Desse jeito. Deus está ensinando para nós. Ele estabelece um caráter moral, um caráter ético, que é muito superior às outras nações. Porque as outras nações não eram nem um pouco morais, nem um pouco éticas. Aliás, a gente vai ver que muitos dentro do povo, né, na história de Israel, o amado já viu alguma coisa e vai ver ainda mais, nem todos eram muito éticos, nem todos eram muito morais. Ora, se você é santo, se você é nação santa, consagrada, separada, você tem que ter um caráter ético, você tem que ter um caráter moral, que não é o caráter ético e moral do mundo.
Porque não é porque todo mundo faz que está certo. Não é porque todo mundo faz isso que isto é ético, que isto é moral, que isto é correto, que isto é santo. Então Deus está estabelecendo um padrão moral, um padrão ético, um padrão de santidade. E é aqui que a gente vê este padrão de santidade muito mais forte. Uma terceira razão, ele garante a presença de Deus no meio da nação, vivendo entre, porque isso se dá primeiro momento no tabernáculo e depois, lá na frente, com Salomão, no templo. Mas, a princípio, aqui no tabernáculo. Deus só poderia habitar junto com o seu povo enquanto o seu povo fosse santo, enquanto ele estivesse separado. E a habitação de Deus, a presença de Deus junto com o seu povo, traria as suas bênçãos. Mas isso enquanto ele pudesse habitar, enquanto o povo fosse santo. Então, o caráter, o padrão de santidade, traria para o povo a presença de Deus e as bênçãos de Deus. Uma quarta razão é para obter perdão. Como nós obtínhamos perdão naquela época? Através dos rituais de sacrifício, das ofertas. Hoje, tudo isso foi substituído por uma única oferta, por um único sacrifício trazido exatamente na pessoa de Jesus. Jesus substituiu tudo isso. Tudo isso agora, hoje, não tem mais sentido. Porque Jesus já veio trazer a verdadeira expiação dos pecados. Mas, entretanto, nós precisamos saber como isso era feito para nós entendermos a missão de Jesus. Nós obtemos perdão na medida dessas ofertas, na medida desses sacrifícios. Como fazer? Não era de qualquer jeito que se fazia. Tanto é que em muitas partes está escrito assim: se você não fizer desse jeito, não haverá perdão. Não, muito pelo contrário, em vez de bênção, você está trazendo sobre si a maldição. E um quinto elemento, um quinto propósito, estabelece a função de sacerdote, a função de instrutor da lei, do mestre e do sacerdote. Então, olha aqui, Jesus também está substituindo isso, porque naquela época havia um sacerdote e havia um sumo sacerdote que fazia a mediação entre Deus e os homens e Deus. Tinha que ter alguém neste contato. Hoje nós não precisamos mais do sumo sacerdote. Por quê? Nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus. O sacerdote perfeito, que é Jesus, que faz esta mediação entre nós e Deus. Uma outra questão é a instrução da lei. Os sacerdotes, os levitas, eles tinham que instruir, eles tinham que ensinar. A função do rabino, a função do mestre, a função de instrutor, de quem está trazendo e explicando a lei, era feita por eles, era feita pelos sacerdotes. A lei era explicada de tempos em tempos para as pessoas e durante o dia a dia é ele que fazia essa mediação toda. Hoje nós não precisamos mais disso. Nós temos Jesus que explicou a lei para nós, lá nos evangelhos, ela está explicada para nós, depois os seus seguidores mais próximos, eles fizeram isso. Então nós temos aí os apóstolos, que eram seus seguidores mais próximos e que receberam de primeira mão esses ensinos, não só os ensinos que Jesus trazia para a multidão, mas um ensino particular. Ele ensinou os seus ministros, ele ensinou os seus apóstolos e esses apóstolos então distribuíram esse ensino. Mas nós precisamos lembrar o seguinte, que somos homens, somos pessoas, somos humanos
Então nós precisamos de um instrutor mais santo, um instrutor mais profundo e mais perfeito. Hoje nós somos auxiliados no ensino pelo Espírito Santo. Tanto no momento em que a pessoa está ensinando, no momento em que a pessoa está instruindo, quanto no momento em que a pessoa está recebendo instrução. Nós só temos capacitação para instruir na medida em que o Espírito Santo nos auxilia. Nós só temos capacitação para aprender na medida em que o Espírito Santo nos auxilia. Então, o que nós estamos vendo aqui é um resumo do Novo Testamento, é um resumo de Jesus, das funções, dos ofícios de Jesus e daquilo que se exige do povo para viver em santidade, longe do pecado, obtendo perdão por este pecado e obtendo comunhão com Deus. A teologia aqui, ela é bastante profunda, porque ela traz de maneira muito profunda e muito simbólica toda a presença de Deus, toda a função sacerdotal do Espírito, enfim, é uma área bastante profunda essa nossa teologia. Ele fala, no primeiro momento, né, ele demonstra para nós no livro que Deus é vivo. Ele não é só vivo, mas ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele está vivo, ele não é uma imagem morta feita de madeira, de metal, de pedra, sei lá das quantas. Ele é vivo. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas, tanto ele pode que ele intervém na nossa vida, na vida do seu povo, para resgatar-nos do pecado do mundo e nos tornarmos adoradores do seu nome. Então, este é um Deus vivo e onipotente, um Deus que participa da nossa vida, que está junto conosco. Deus é presente no meio do seu povo. Tanto é, o tabernáculo nesta época já era formado, o tabernáculo já estava montado e Deus habitava ali. Na verdade, ali nós víamos a presença de Deus, porque a presença de Deus não pode ser contida num tabernáculo pequeno, não pode ser contida nem num país, numa nação, no mundo. Deus, a presença de Deus, ela é absoluta e ela toma todos os lugares. O que nós vamos observar aqui é a representação da presença dele. Ele estava representado pela coluna de fogo, pela coluna de nuvens no tabernáculo. Então ali ele disse, ali farei morada. Ali onde estava a arca da aliança, onde estava o propiciatório, seria o seu trono e a arca seria então os cabelos dos seus pés. Na verdade, isto é simbólico. A presença de Deus ela não pode ser reduzida a isto. A presença de Deus é muito maior. A instrução sobre o sistema sacrificial, nós já tivemos a oportunidade de falar, ela vai conduzir a uma pessoa específica, que é Jesus. Então, tudo que nós fomos explicar sobre os rituais do sistema sacrificial está representando Jesus, inclusive os sacerdotes e as suas vestimentas. Ele dá instruções como Deus quer o seu culto, porque nós vamos adorar a Deus. Ora, se nós vamos adorar a Deus, é óbvio que eu preciso saber como ele quer ser adorado. Como ele quer, como ele aceita, como é que ele quer a adoração? No culto, tá? Para que se afaste o pecado. Deus também é trazido aqui como uma essência de santidade e, portanto, nós devemos assumir que somos reino de sacerdotes e nação santa, porque Deus é santo
e, portanto, nós devemos ser santos. Seja santo, porque eu sou santo. A expiação pelo pecado, ela é feita por substituição. A pessoa pecava, mas era um animal que morria. O sangue do pecador não era vertido para apagar os pecados, era o sangue do animal. Então, quando a pessoa tocava no animal, colocava as mãos sobre a cabeça do animal, ela transmitia o pecado para o animal. E ali o pecado era mediado, ali o pecado era expiado pelo sangue dele. E também ninguém podia fazer isso sozinho, isso era feito pelo sacerdote. Então, o pecado é feito por substituição e por sangue. Porque Jesus verteu sangue na cruz por nós, ele morreu. E ele foi o nosso mediador, ele foi o nosso salvador. Ninguém pode ser salvador de si mesmo. O Levítico, ele tem muito a ver com o Novo Testamento. Ele tem muita relação com o Novo Testamento. Aqui, amados, eu coloquei algumas passagens do Novo Testamento. A gente vai ver o livro de 1 Pedro mais para frente, esses livros todos que estão sendo citados, nós vamos estudá-los mais para frente. Mas só para que o amado agora tenha a ideia de como tem ligação Velho Testamento, Novo Testamento, inclusive o Levítico. Olha aqui o que diz 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos ver essa santidade, nós vamos ver mais para frente como era esse sacerdócio real e essa nação santa. Então, aqui Pedro lembra disso, porque para eles isso era comum, para nós não. Então a gente primeiro estuda isso e lá em 1 Pedro nós vamos ver mais para frente. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Então aqui nós temos também a santidade, que é colocada para nós em Levítico. Em Hebreus, talvez em Hebreus nós tenhamos a maior ligação de todas. Talvez seja o livro do Novo Testamento que esteja com maior vínculo, maior ligação com Levítico. Em Hebreus nós vamos ver que quem entrega a vida a Cristo como Salvador e Senhor experimenta o renascimento espiritual, tendo acesso ao Pai. Olha o que ele diz, sem qualquer outro mediador. Então ele vem como um cordeiro sacrificial pelo pecado, expiando, mas ele também é o mediador diante do Pai. Não é mais o sumo sacerdote, agora é Jesus. O crente deve viver como sacerdote consagrado. Como é isso? A gente vai ver aqui em Levítico. Ao serviço do Senhor em justiça, retidão e santidade. Tudo isso é, na verdade, aspectos diferentes do mesmo comportamento santo. Cristo é o sumo sacerdote eterno, cuja obra ultrapassou a de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e seus sucessores. É o Salvador sem pecado e originador de uma aliança melhor, baseada na graça divina. O sacrifício de Cristo foi definitivo. Eu não preciso matar mais animal nenhum, porque Cristo já morreu por mim. Ele foi eficaz, ele tirou o meu pecado. Então, aqui, essa é a grande ligação. Esse é o grande simbolismo que nós vamos estudar em Levítico. Em Hebreus e Paulo, Jesus cumpriu o conceito de oferta pelo pecado, ou seja, Jesus foi quem expiou os nossos pecados. Por isso eu posso me achegar ao Pai, por isso você pode se achegar ao Pai, meu amado.
porque Jesus fez este caminho para nós, ele abriu este caminho para nós, ele justificou a minha vida e a sua vida, ele se fez sacrifício para expiar, para limpar a minha vida, o meu pecado. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre o povo? Sim, a gente viu isso agora há pouco. Mas quando Jesus veio, ele esteve entre nós. E isto foi uma garantia, inclusive tangível, podia pegar, né? Muitas pessoas pegaram em Cristo. Cristo teve fome, teve sede, teve sono, teve cansaço. Cristo foi uma pessoa, ele era o Deus conosco, Emanuel, e ele veio para realizar tudo que está escrito em Levítico. Vamos ver então como isso aconteceu? Vamos lá, te espero no próximo vídeo. Bons estudos, meu amado.